Observando então essa divisão dentro da idade dos metais, nós também vamos observar que o ser humano ele vai descobrindo gradualmente os metais que ele pode usar. E, à medida que ele vai descobrindo esses metais, ele também passa a criar novos utensílios. E esses novos utensílios eles passam a garantir para o ser humano uma nova forma de viver, passam a garantir para o ser humano um modo de vida mais satisfatório, mais pleno. Porque, por exemplo, o ser humano, lá no Neolítico, ele descobriu a forma de plantar. Ele conseguiu desenvolver a agricultura. E para essa agricultura, ele desenvolve, por exemplo, o arado, que é um instrumento usado na agricultura. Porém, naquele momento, o arado era feito de madeira. Portanto, ele não era tão eficiente, porque ele acabava quebrando, ele não fazia os sulcos na terra, né? Ele não cavava em uma profundidade que garantisse a germinação da semente. E aí, o ser humano utilizando o metal, utilizando, por exemplo, o ferro, ele vai conseguir criar um arado que vai conseguir ser mais útil na hora da agricultura. Ele também passa a desenvolver armas muito mais resistentes e muito mais fortes do que as armas anteriores. E logo, se nós imaginarmos de um lado um grupo de seres humanos armados com armas feitas de pedra e de ossos, e do outro lado um grupo de seres humanos armados com espadas, com escudos de metal, obviamente o grupo que tem a tecnologia mais desenvolvida vai conseguir impor a sua força sobre esse outro grupo inferior tecnologicamente e, portanto, vai vencer essa batalha. Consequentemente, vai ficar com a terra daquele grupo. Ou seja, o uso do metal, ele tanto proporcionou ao ser humano desenvolver novos utensílios que tornaram a vida dele cada vez mais fácil, como também, graças ao uso do metal, o ser humano passou a desenvolver novas armas para subjugar grupos rivais. Ou seja, esse ser humano que passa a utilizar o metal, ele passa a revolucionar a sua vida. Então, observem que nós temos uma escala tecnológica dentro da pré-história. Primeiro período, paleolítico, o ser humano usando basicamente pedras, ossos e madeira. Observem, o paleolítico também é conhecido como período da pedra lascada, porque os instrumentos feitos naquele momento são instrumentos que não possuem grande qualidade. O Neolítico, o ser humano continua usando a pedra, os ossos e a madeira, porém com um grau tecnológico superior. O Neolítico significa pedra polida. Os instrumentos feitos nesse período já são superiores aos instrumentos feitos no período anterior. E por último, nós temos a Idade dos Metais, onde o ser humano passa a desenvolver novas técnicas, passa a descobrir a metalurgia e a partir desse momento, então, nós temos aí uma revolução tecnológica e, obviamente, social, porque nós vamos ter um grupo que detém poder por causa das armas, por causa do uso do metal, e um grupo que não vai ter poder por conta da ausência do uso da metalurgia. Tá ok? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender todo o assunto. Aqueles que tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo estudado até o momento, entrem em contato comigo, que eu estarei atendendo todas as solicitações e tirando as devidas dúvidas, tá ok? Agora vamos realizar a nossa atividade com o máximo de atenção. Lembrem-se de copiar as atividades no caderno, ou caso você vá imprimir, é necessário que você cole essas atividades no caderno, tá ok? Forte abraço e até a nossa próxima aula.